Na zona de Sintra, na sede dos viveiros da Planta Livre, crescem mais de 300 variedades de plantas e árvores ornamentais. Para disponibilizar uma oferta tão diversificada, a empresa controla todo o processo produtivo, desde as estacas, uma ínfima parte das plantas que dá origem a novas plantas, até à expedição das plantas envasadas. É em plena maternidade das plantas-mãe que tem início a nossa visita. Neste momento estamos na fase inicial, onde tudo começa, nas nossas plantas-mãe, e estas plantas são muito acarinhadas. Nós queremos que elas estejam em constante crescimento vegetativo para nos darem o máximo de estacas e de qualidade de estacas possível, porque é o início do nosso processo que depois vai desencadear tudo o resto. Nós recorremos à estaca e a maior parte das nossas plantas-mãe que estão aqui em estufa servem precisamente para isso. O que é uma estaca para nós? Uma estaca é a ponta a extremo da planta. Apanhamos mais ou menos com esta dimensão, quase todas as variedades, destacamos as últimas folhas e colocamos no nosso alvéolo de propagação. Pronto, a partir daí, a propagação, transplante, envasamento. Seguimos precisamente para uma das zonas de propagação, onde as tecnologias para o controle da temperatura e umidade são essenciais. Neste momento estamos na nossa zona de propagação. É uma zona um bocadinho mais elevada face à nossa outra zona de propagação, porque nós estamos numa zona em que temos ecrãs a funcionar, aquecimento, suplementação LED. Por isso temos aqui uma data de complementos para as nossas variedades mais exigentes e para esta primeira fase de produção. Aqui na propagação, nós tanto fazemos plantas por semente como por estacaria, maioritariamente por estacaria, diria 80% da nossa produção é por estacaria. Neste momento estamos aqui com o nosso cenário de Phormius, que é uma planta que é muito relevante para nós. Produzimos cerca de 16 variedades diferentes e é tudo produzido através de divisão da nossa planta-mãe. Nós elevamos as nossas plantas para estimular o arejamento na zona da raiz, para que as raízes não saiam do vaso, do tabuleiro, para que sequem e estimulem a produção de raízes adventícias e de raízes suplementares. O suplemento de iluminação é dado consoante a variedade. Temos alguns sensores que nos vão determinar a quantidade de radiação que as plantas já receberam e depois fazemos um ajuste com esta iluminação. Há uns anos atrás nós não tínhamos esta capacidade e fazíamos um bocadinho de chapa 5. Neste momento, com esta vertente mais de sustentabilidade e obviamente poupança, porque está tudo muito caro, investimos num sistema que nos ajuda a otimizar o clima das estufas e que nos ajuda a determinar efetivamente o que é que as plantas precisam. Ajudou-nos a poupar na iluminação, ajuda-nos a poupar nos disparos de umidade que nós fazemos e ajuda-nos a ter aqui não só uma qualidade superior, como uma produção muito mais sustentável a médio e longo prazo. No showroom do Viveiro, Armindo Gonçalves, sócio-gerente da Planta Livre, conta-nos que a empresa, fundada há quase 20 anos, apostou na diversidade de plantas para colmatar uma lacuna do mercado, disponibilizando assim, ao longo de todo o ano, um vasto leque de plantas. Nós somos disruptivos neste modelo de negócio, produzimos mais de 300 variedades e isto é muito difícil no viveirismo. Portanto, normalmente, um viveiro especializa-se em determinada tipologia de produção. Nós quisemos nos especializar na diversidade, numa maior oferta. Isso é mais difícil, cada planta tem uma especificidade, cada planta tem o seu modo de cultivo e daí a dificuldade. Nós queremos ser abrangentes, queremos trabalhar e trilhar esse caminho da dificuldade para assim servir um maior número de público. Quando aparece um projeto de arquitetura paisagista, nós queremos ter a maioria das plantas para servir esse projeto. Caso contrário, o nosso potencial cliente teria que recorrer a várias casas, a vários viveiros, isso trazer-lhe desconforto e é por isso que desenhamos o negócio desta forma, para criar conforto ao cliente
para que, dirigindo-se a esta casa, tenha a maior diversidade possível. Entre o espaço de Sintra e o viveiro do norte do país, em Cabeceiras de Basto, centrado na produção de árvores, a empresa produz mais de 300 variedades de plantas e árvores ornamentais, dando primazia às espécies autóctones. Produzimos mais de 300 variedades e isto é suficientemente abrangente para quem quiser fazer um jardim, ter cá praticamente tudo. Ou, para determinados jardins, terá mesmo tudo. Produzimos arbustos de flor, mas também produzimos arbustos de mera decoração. Sempre com um foco principal, tem que ser rústico, tem que ser de grande resistência, tem que ser duradouro. Isso para nós é bastante importante. Depois temos plantas para fazer cortinas. Não há hoje quase jardim que não leve uma sede, portanto nós temos mais de 20 espécies, variedades e tamanhos para fazer cortinas arbustivas. E temos árvores. Cultivamos, não neste viveiro, mas no de Cabeceiras de Basto, cerca de 45 variedades de árvores para arruamentos, para bosques, para quer seja num contexto de cidade ou num contexto mais de habitat natural, com bastante foco em plantas autóctones. Entenda-se, mais adaptadas, portanto, ao nosso clima. Sem mais demoras, seguimos para a linha de produção onde se procede ao transplante das plantas. Após as plantas jovens ganharem raízes, é a altura de serem transferidas para covetes maiores para terem mais espaço para crescer. É neste espaço que as estacas recolhidas da planta-mãe também são plantadas. A linha completa começa com desempilhador automático, enchimento de tabuleiros, por uma perfuradora que faz já os primeiros orifícios para receber o formato de tabuleiro 104. Depois passa por todas as colaboradoras que retiram o tabuleiro, processam o transplante, colocam na linha de cima, vão ser passados por uma linha de água que já tem um tratamento primário e depois são carregados automaticamente nessa nossa máquina, pronto, que já poupou um cargo de trabalho, por assim dizer, e depois são então levados para a nossa zona de endurecimento. Apesar da tecnologia de ponta envolvida, tanto na fase da plantação como de transplante, os trabalhadores são absolutamente indispensáveis para a planta livre. A empresa recorre à mão de obra estrangeira e, para conseguir que os trabalhadores tenham não só boas condições de trabalho, como de vida, a Planta Livre disponibiliza alojamento a alguns dos trabalhadores nas instalações da empresa. Nós estamos a falar de um universo de 130 colaboradores, onde cerca de 60% são homens, 40% são mulheres. E em termos de culturas, estamos a falar aqui de uns recursos humanos multiculturais, ou seja, nós temos 10 nacionalidades diferentes na Planta Livre e de uma equipa, digamos, jovem. Nós tentamos dar-lhes aqui conforto, portanto, que se mantenham motivados. Estamos a falar de também alguma sensibilidade para a componente do alojamento, nós damos esse apoio, porque queremos realmente, uma vez que trabalhamos com muita mão de obra estrangeira, que se sintam confortáveis aqui a trabalhar connosco. Uma equipa de trabalho com 10 nacionalidades diferentes pode criar algumas dificuldades de comunicação. No entanto, a Planta Livre recorre a algumas soluções para contornar essas dificuldades. A nossa grande dificuldade pode passar pela componente e passa pela componente da formação, portanto, e da comunicação relativamente aos idiomas. O que nós tentamos é integrar a língua portuguesa e que tentem ao máximo trabalhar o idioma do português e, portanto, que se integrem dessa forma para facilitar também aqui a comunicação e, portanto, tudo o que seja de formações também tentamos que sejam mais práticas e o mais visuais possível, tanto a nível da segurança como de formações on job, digamos assim, ao nível mesmo das funções na prática.
Passamos à produção e vamos até à zona exterior. Nesta fase, as plantas envasadas continuam o seu ciclo vegetativo até estarem prontas para serem expedidas. As plantas, a maior parte do início dos nossos envasamentos, parte do tabuleiro de transplante, que vimos há pouco, para vaso de litro ou 2,5. Vendemos ainda os formatos 5 litros e 10 litros. Temos duas zonas principais de produção exterior, dentro de rede, que é onde nós estamos agora, e temos os outros campos sem rede. Esta rede, a principal vantagem, para além de servir de corta-vento e mantém as plantas, dão mais altura na posição certa, também nos ajuda a difundir a luz e que as plantas consigam receber luz de vários pontos. Aqui nesta zona, as nossas plantas, depois do envasamento, a ideia é enraizarem, ganham um bocadinho de altura e de corpo e estão prontas para sair. Noutros casos, passam para formatos mais intermédios, por exemplo, de 1 litro para 5 ou de 1 litro para 10, para ganhar ainda mais corpo e mais valorização. A empresa adotou um modelo de negócio vertical, controlando todas as fases do processo produtivo, o que lhe permite obter diferentes formas de valorização das suas plantas. Anualmente, a Planta Livre e no conjunto dos dois viveiros produz mais de 4 milhões de plantas. Temos um caderno de encargos, temos uma ficha de cultivo para cada planta, cada uma com as suas exigências. Então trabalhamos nesse sentido, trabalhamos com o foco em diversidade e não em monocultura. Isto onde é que nos leva? Leva-nos à verticalidade do negócio, em que nós controlamos todo o nosso processo produtivo, em que podemos produzir uma planta que 104 plantas ocupam uns centímetros quadrados, aquilo que nós chamamos um tabuleiro, o tamanho de 2 pratos, mas depois, passado 3 ou 4 meses, essas plantas passam de 104, passam para um tabuleiro maior e já são 28 plantas a ocuparem o mesmo espaço, até chegarmos ao ponto em que temos plantas que precisam de mais de 1 metro ou 2 quadrados para estar em produção ou depois mesmo em estágio. Onde é que isto nos leva? Nós podemos vender a planta em pré-planta, em cultivo, para depois outras pessoas, outros viveiros valorizarem, portanto fazerem um caminho de valorização e servirem os clientes deles, como podemos levar a nossa planta até ao fim. E qual é o fim? É o momento em que a pessoa pode levar a planta e plantá-la no jardim, e não passar ainda por um processo de cultivo intermédio. O produto estrela da empresa é o Phormio Tenax, uma planta muito procurada nos mercados externos. A nível de vendas, o que é mais procurado no mercado nacional são plantas para fazer cortinas, chamadas sebes. No mercado externo, trabalhamos uma planta que, pela sua dificuldade na propagação, na produção, somos muito procurados por termos esse know-how, por termos esse conhecimento. Isto chama-se Phormio Tenax. Desta variedade temos 16 subespécies e exportamos isto mais de 80% da nossa produção. Atualmente, os consumidores valorizam cada vez mais produções mais amigas do ambiente. Ciente dessa mudança de paradigma, a Planta Livre aposta na reutilização dos vasos e também no uso de vasos orgânicos. Nós reutilizamos mais de 30% dos vasos que usamos, damos-lhe uma segunda vida, e ainda temos um programa, embora esteja ainda numa fase embrionária, de pagamos a quem nos traga os vasos de volta. Portanto, nós vendemos as plantas e dizemos, olha, recebe se nos entregar os vasos de volta. Obviamente, para além de trabalharmos com vasos de alta resistência para poderem ser reutilizados, trabalhamos com vasos reciclados e recicláveis e ainda temos uma última vertente, ainda no contexto dos vasos, que é a utilização de vasos orgânicos. Isto é um vaso feito de cartão e substrato, portanto é 100% orgânico. Quem nos comprar esta plantinha pode levá-la e plantá-la diretamente no solo e ela decompõe-se, isto
a matéria orgânica como o substrato onde ela foi produzida. A gestão de recursos hídricos merece também especial atenção no viveiro. Até ao final do ano, a empresa vai reforçar o aproveitamento da água da chuva, graças à construção de uma nova charca, o que vai permitir à empresa uma autossuficiência hídrica de 60% a 70%. As empresas de jardinagem, as autarquias e o consumidor final são os principais clientes da empresa. A Planta Livre tem desde 2020, na zona de Marvila, em Lisboa, uma loja direcionada para os clientes particulares. O nosso potencial cliente é maioritariamente jardineiro, mas podem ser câmaras, podem ser outras instituições que se dediquem, portanto, à área da jardinagem, outras organizações, assim como as pessoas que por isso simplesmente praticam a jardinagem como hobby ou comprar por isso simplesmente a plantinha para a sua casa. Temos este espaço onde nos encontramos e uma loja em Marvila, onde para além das plantas temos mais alguns produtos complementares à casa. No negócio da produção de plantas, a organização das encomendas e a expedição é absolutamente crucial para o sucesso de um trabalho que teve início muito tempo antes. Estamos a falar de bens expressíveis. No período de inverno não é tão difícil de transportar, porque temos o clima mais frio. E primavera e verão é um desafio para a Planta Livre. Nós transportamos em clima dry, ou seja, em caminhão-lona, por isso a logística que nós entregamos a sul ou a norte, ou seja, no viveiro de cabeceiras, debaixo onde temos um viveiro a norte, ou nos nossos clientes no Algarve, é importantíssimo ser uma viagem curta. E sim, entregamos 10, 15 clientes em 48 horas, em que temos por vezes 2 a 3 voltas para o Algarve e 2 a 3 voltas para o norte. Por isso, sim, é importante ser bastante rápido nas entregas. Nós, na Planta Livre, produtor de plantas, nós ciframos em cada vez mais vender o nosso produto, num rácio de 80-20. Aquilo que fazemos é os vendedores andam na rua a vender, trazem as encomendas e aquilo que procuramos é agrupar todo o produto, seja de produto de Planta Livre, produção, e produto externo quando o temos que comprar. Planeamos as entregas normalmente a uma semana, 2, quando assim é possível. Há clientes, como é normal, que querem uma entrega para amanhã, tentamos conjugar e satisfazer o cliente. Por norma, aquilo que fazemos é um planeamento a 2 semanas a nível nacional. Dada a falta de plantas existente no mercado, a Planta Livre quer continuar a apostar numa oferta diversificada e a crescer no mercado externo. E para isso, está a investir em formatos de plantas maiores. Em breve, a empresa vai conseguir embelezar mais casas e jardins, não só em Portugal, como também além fronteiras. Nós queremos aumentar a cota internacional, portanto, queremos exportar mais, queremos aumentar ainda mais a diversidade no mercado nacional, queremos ainda outra coisa, que é valorizar mais o produto, portanto, entenda-se, uma planta pode-se vender por €1, por 10, ou por 50 ou por 500, pode-se vender em vários estados. Se quisermos produzir plantas para as vender com um porte maior, temos que ter muito mais área. Não é esse caminho que nós temos feito até agora, temos aumentado a diversidade, temos aumentado a quantidade, mas não temos aumentado o tamanho das plantas. Portanto, vendemos ainda muita planta em porte pequeno, em tamanho pequeno. Entenda-se, vasos 1 litro, 2,5 litros, plantas até 1 metro de altura. É claro que aumentando a área, vamos querer vender plantas maiores. E com isso, também abordar o mercado internacional, o centro da Europa, onde o consumo de plantas em vasos de 5 litros e uma altura de 180, 80, 100, tem realmente bastante procura, mas nós ainda estamos a fazer esse caminho para lá chegar.